Davi, com o coração dele, que foi tirado de trás das ovelhas, para ser o soberano de Israel, ele investiu, ele financiou todo o templo com seu recurso pessoal. Ele não pegou, não, é do Estado, não, é dele. Ele conquistou, ele administrou, ele conquistou as batalhas, ele multiplicou. Então ele tirou dele. Ele não aceitou viver num lugar espetacular, sabendo que a parte espiritual do povo, dele e do povo, estava prejudicada. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos abençoa, é sempre para um propósito maior do que nós. Não é para parar em nós. O que eu estou plantando na minha vida espiritual, o que eu estou plantando na sua vida, o que você está plantando na vida dos seus filhos, o que você está plantando na vida das pessoas, isso é eterno, isso é um legado. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bom dia. Tudo bem? Pode sentar, por gentileza. Sejam bem-vindos. Diga comigo, meus queridos, por favor. Tempo, forças e recursos. Tempo, forças e recursos. Deixa eu ler para você, a partir de Gênesis 15, a partir do 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus descendentes, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Nós vemos aqui, pessoal, o povo de Deus, ele foi levado para o Egito com o propósito de prosperar o Egito, de enriquecer o Egito. E que depois daquele momento de crescimento, de expansão, de progresso, o próprio povo seria abençoado. Então eles foram, aparentemente, tudo estava piorando, né? Saíram da terra deles, foram escravizados, mas enquanto eles eram escravizados, o Egito estava sendo abençoado, ou seja, o Egito só enriqueceu por causa do povo de Deus. E quando o Senhor preparou naquele momento onde havia aquela fome, aquela escassez, nós vemos que José estava lá para salvar o povo de Deus. Para salvar. Nós vemos essa diferença. De um povo que foi salvo e que saiu rico, porque a gente vê que quando eles saíram do Egito, eles saíram ricos. Eles eram escravos, mas eles pegaram toda a riqueza que estava nas mãos dos egípcios. Naquele tempo que José foi aquele canal de bênção, né, para aquele país, a palavra fala que depois veio um rei que não lembrava, né? Não conhecia as obras de José. Então ele maltratou. Mas é o que o Senhor está falando aqui, ó. Eles vão servir como escravos, mas depois eles sairão com muitos bens. Então nós vemos que, como o nome desse culto, tempo, forças e recursos. Nós temos tempo, nós temos força, nós temos recursos. Mas cada coisa ela tem que ser utilizada no tempo certo, na hora certa. Aqui nós vemos, o Senhor ele profetizou, ele declarou como seria o destino. E o Senhor, ele trabalha nas nossas vidas a longo prazo. Às vezes a gente está esperando que algumas coisas aconteçam de forma instantânea praticamente. Às vezes a gente está esperando, está achando que as coisas de Deus estão demorando demais. Mas quando a gente paga o preço certo, a
a gente insiste e resiste. Nós vivemos promessas assim. Nós vemos quando o povo saiu do Egito, eles levaram toda a riqueza do Egito, quando eles saíram lá com Moisés. Depois de muito tempo, quando eles foram para o exílio da Babilônia, por exemplo, quando eles saíram, o Ciro, o rei persa, deu todos os recursos para que eles construíssem o templo. Mas se a gente puxar um pouco antes, pessoal, a gente vê que quando o povo saiu do Egito com os recursos, eles saíram com aquelas riquezas para investir nas coisas certas. Então o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá recursos, dinheiro, oportunidades para investir na coisa certa. Todo aquele dinheiro, aquelas joias, aqueles tesouros que eles pegaram, tomaram dos egípcios, que os egípcios deram para eles de presente, vocês lembram no que eles investiram? Num bezerro de ouro. Eu vou ler para vocês. Aí eles fracassaram. Se a gente ler, eu vou ler para você mais para frente. Quando Ciro libertou o povo, para que eles voltassem para a sua terra, ele deu todos os recursos para que eles construíssem o templo deles, o templo para adoração a Deus. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e investiram neles. Eu vou ler para você. Aí a vida não anda. Porque Deus trabalha com cada um de nós a longo prazo, porém com o propósito certo. O que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem investido na coisa certa? Você tem investido o seu tempo, o seu melhor, os seus recursos na coisa certa? Em Deus? Às vezes a gente está investindo em outras coisas. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos abençoa é sempre para um propósito maior do que nós. Não é para parar em nós. Não é para os nossos próprios interesses. Eles não saíram ricos do Egito para que eles pudessem ir lá e fazer e gastar. Não, é para que algo maior do que eles fosse feito. Eu vou ler para você. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba, aqui em Êxodo 25. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Receba, aquele que tem o coração aberto, que aquele generoso prospera. Então, o Senhor não está mandando nada, Ele está falando assim, receba de todo aquele que fizer com boa vontade, com o coração aberto. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim. Aqui, o objetivo. Farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Veja aqui, Eles tinham acabado de sair, eles eram escravos. De onde que vieram essas pedras, esses tecidos, essa riqueza toda? Veio do Egito, do tempo que eles trabalharam para enriquecer os egípcios. Então o Senhor trabalha com transferência, pessoal, transferência de riqueza. Então veja que eles se tornaram prósperos, porque a palavra disse que eles seriam prósperos. E eles investiriam aquilo em algo maior, para adorar ao Senhor. Lembra que quando Abraão estava num lugar, cada lugar que ele chegava, ele levantava, ele fazia um altar ali, porque era dele. A minha prioridade é Deus. E nós vemos isso. Quando nós vemos, por exemplo, no tempo de Neemias, aquele povo era miserável, era pobre, porque eles eram miseráveis na alma. Eles não tinham esperança, eles não tinham expectativa, eles eram frios espiritualmente. E quando
o Neemias conseguiu ir lá e mexer naquele caráter, mexer na intimidade, na busca a Deus, eles prosperaram, eles cresceram. Então, quando Neemias conseguiu mexer naquele coração, eles começaram a acreditar. Fala comigo, acreditar. Eles começaram a acreditar que a vida deles podia mudar. Ou seja, lembra quando os irmãos de Neemias foram lá e falaram, como é que está Israel? Como é que está Jerusalém? O nosso povo passa por grande sofrimento, por grande humilhação. Aí Neemias chega lá e percebe, olha, a gente não tem força, a gente não tem uma muralha, a gente não tem uma proteção aqui, e então a gente não tem nada. E quando ele mexeu com aquela cabeça, com as mentes daquelas pessoas, eles acreditaram que era possível. E eles conseguiram. Tanto que a gente tem um propósito de 52 dias, que em 52 dias aquelas muralhas foram levantadas. Mas a gente não vem assim. A gente vem carregando uma série de mentiras, uma série de enganos nas nossas vidas. Quantos enganos que foram ditos para minha mãe a meu respeito, de que a minha vida seria uma vida muito pequena, muito insignificante, dependendo de pessoas. Talvez alguns não conheçam o meu testemunho, mas eu fui diagnosticado com menos de 2 anos com epilepsia. E certamente você conhece pessoas que têm esse problema, que ele não some sozinho. Você deve conhecer pessoas que têm um problema, um retardamento mental, que às vezes são bem mais velhas, são pessoas que não produziram nada na vida. São pessoas que não podem dirigir, não podem ter uma família, não podem ficar sozinhos. Por quê? Porque foi dada uma sentença, aquela pessoa, ou aquela família, né, no caso, né, porque a criança, que geralmente acontece quando é pequeno, né? Então, quem está perto dela aceita aquele diagnóstico, não luta, não ora, não declara, ou seja, a mente fica conformada àquela situação. E quantas sentenças, quantas coisas, quantos diagnósticos negativos. Quando eu tive o acidente do braço, aos 7 anos, a expectativa era uma só. Vai ter que tirar, vai ter que arrancar. E se tiver por um milagre que não arrancasse, ele não teria movimento. E você deve ter um neto, um filho de 7 anos, o braço dele é da grossura desse microfone, praticamente. Então, diferente de você falar de um braço de um adulto mais grosso e de uma criança que é pequenininho. Então, veja, porque tudo ali, os ligamentos, a pele, tudo é muito mais sensível, porque é muito mais fininho, né, estreito. E aquele diagnóstico, não vai dar certo, vai perder o braço. E hoje, se você está aqui, é graças a esse testemunho. E é isso que a gente está falando aqui desde o comecinho. Deus trabalha a longo prazo. A gente está vivendo num tempo que a gente não está enxergando. O que vai ser? O que vai acontecer? Eles ficaram 400 anos, 420 anos na escravidão. Mas saíram. Saíram. E a gente vê que muitas vezes nem o sofrimento extremo muda o caráter das pessoas. Porque algum tempinho depois que eles saíram do Egito, a gente vê eles reclamando, eles falando para Moisés, por que você nos tirou de lá? A gente falou para você nos deixar em paz. Mentira, porque eles estavam clamando para que o Senhor os libertasse. Então, o Senhor ele tem um plano para cada um de nós, mas a gente pode com muita rapidez, muita facilidade, estragar tudo isso. Com uma mentalidade pequena, com uma mentalidade miserável, com situações que a gente poderia agir de uma forma diferente e a gente não age. Quer ver? Olha só aqui em Êxodo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha,
Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. O judeu, você lembra que não usa muito enfeite. Então, a gente vê aqui que tinha costumes, coisas aqui que não estavam certas já. Que eles vieram do Egito, com uma cabeça, com uma mentalidade. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. De onde vieram esses brincos, pessoal? De quem? De onde eles saíram? Vieram dos egípcios. Ele os recebeu e os fundiu, transformando-nos fala comigo, num ídolo. Transformou num ídolo. Toda a bênção que a pessoa recebeu, ela transformou num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro, não parou por aí, e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ele ficou louco, né? Acho que ele entrou nessa pilha também que o Moisés não ia voltar, e falou assim: agora eu vou ser o sacerdote aqui. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Veja que esse é o padrão do ser humano. Ele vive para comer, para beber e para se entreter. Veja como é muito fácil, pessoal, a gente pegar as bênçãos, o cuidado que Deus tem conosco, o dinheiro, a saúde, a família, e a gente vai e se entrega às emoções, se entrega à carnalidade. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, aqui não é o meu povo, lembra? Perceba esse detalhe. O Senhor fala: o meu povo. O meu povo é o povo de Deus, aqui não era de Deus, aqui era do diabo, aqui era da carne. O seu povo, Moisés, esse daí não tem nada a ver comigo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Olha só, Deus ficou muito irado com isso, porque não foi o bezerro que abriu o mar, não foi o bezerro que mandou as pragas, não foi o bezerro que fez nada disso, mas agora que está tudo melhor, que está tudo certo, está todo mundo livre, tem um oceano entre nós e os inimigos, agora foram os nossos deuses, agora foi a minha força, foi a minha capacidade. Será que isso não é familiar para nós aqui não, no nosso tempo? A gente clama a Deus: Senhor, me socorre, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Senhor me abre uma porta, o Senhor me dá um livramento. Aí qual é a minha resposta? O doutor fulano é maravilhoso. A minha capacidade foi espetacular. Os meus amigos, o meu network, a minha disciplina, a minha ousadia para aquela situação foi espetacular. A gente já ouviu gente falar que o que abria a porta para a pessoa era um carro, lembra? A gente já ouviu gente falar: não, porque eu preciso ter esse carro, porque esse carro me abre portas. Te dou uma chance para dizer o que aconteceu com esse carro, pessoal. Alguém se arrisca? Quando a gente levanta um ídolo, o que Deus faz com ele? Ele nos tira. Fundiu o ídolo. Fundiu o motor do ídolo. Ou seja, seu ídolo é o quê? É você. Seu ídolo é o quê? É um casamento? É um cônjuge? É o seu carro? É a empresa que você trabalha? É o amigo que você tem? Deus te tira. Deus te tira. A gente falou esses dias, nossa vida é um sopro, é como um vapor. Você acha que isso é muito bom? Deixa Deus permitir uma infecção alimentar, uma intoxicação, uma gripe forte.
para ver como que a gente é forte, como que a gente é bom mesmo. Não sobra nada. Você não tem força para fazer nada. Então, tudo na nossa vida é uma construção, pessoal. E muitas vezes a gente está usando para fazer ídolos. Aqui, ó, eles estavam passando, aqui, literalmente, eles não estavam vivendo problema nenhum. Olha que coisa incrível. Eles não tinham um inimigo aqui para matar eles não estavam passando fome, tanto que eles foram comer, beber e farriar. Eles estavam na boa aqui, tudo bem. Mas o ócio, o tédio, a falta de propósito na vida. Qual o propósito desse povo aqui? Nenhum. Qual era o propósito de Moisés? Estava lá no monte, recebendo as direções de Deus, estava lá em jejum, não tinha comida lá para ele, estava lá se relacionando com Deus, estava lá orando, estava lá buscando a Deus, e um monte de gente distraída aqui embaixo, falando mal do Moisés, reclamando do Moisés, pegando as bênçãos que Deus havia dado e criando ídolos. Então, Deus está querendo fazer coisas grandes nas nossas vidas, mas a gente não tem paciência, a gente não passa pelos processos, a gente não crê que pode mudar alguma coisa. Ô Tamis, vem aqui, por favor. A Tamires, eu acredito que ela seja a nossa primeira interna. Será que é antes? Será que é a primeira interna? Não sei. Né? Tinha mais? Você vê essa morena estilosa? Você chegou, Tamis, com quantos anos? 5 anos. 5 anos. E você chegou numa situação muito abençoada, né? Muito boa, confortável. Não? Fala para as pessoas um pouquinho. Como que você chegou, o estado que você chegou, mostra como esse processo na sua vida de que por muito tempo não foi nem você que plantou, né? Foi pela sua mãe, Sim. Que chegou 10 vezes pior. Pior. Né? Mas o que a gente está falando aqui, ó, do processo, a pessoa não paga o preço, não passa pelo processo, não entende que Deus trabalha com a gente a longo prazo. Você chegou com essa voz? Não. Você chegou com esse estilo todo, com essa beleza? Fala como é que você chegou, então. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu cheguei no ministério com 5 anos, através da minha mãe. Meu pai e minha mãe me tiveram com... Librado. Não. De Deus. Não. Qual que era a situação deles? Eles me tiveram com 15 anos, com 15 para 16 anos. Eles, assim, não tinham condições nenhuma, condição física, condição mental para criar uma criança. Porque eles eram crianças e criando também. Uma outra criança. Isso. Usavam drogas também. Isso. Meu pai, sempre foi, né, envolvido com a criminalidade, drogado. Minha mãe, drogada também. Minha mãe era muito desequilibrada, barraqueira, tanto que quando as pessoas, né, encontram, né, minha mãe, elas não reconhecem a minha mãe. E ela era tão assim desequilibrada que no bairro, quem é de Rio Preto sabe, o bairro que é o João Paulo e o Bispano. E ela tinha um apelido lá no bairro que chamavam ela de Estrela, né? Então, a Estrela. Nossa, ninguém queria mexer com ela, né, por conta do meu pai. E tanto que eu falei, né, para o senhor que quando eles se separaram, o meu pai continuou gostando da minha mãe. E aí ele falava, se alguém mexer com você, se alguém mexer com a Tamires, me avisa que eu dou um jeito. Esse dar um jeito era dar um jeito mesmo. Cancelar o CPF. Isso. E foi assim que a gente chegou no ministério. E aí a minha mãe, ela ia para os pagodes dela, que ela amava um pagode, e para as baladas, e aí ela queria me deixar com a minha avó, só que minha avó não queria, porque, né, ela tinha a responsabilidade de criar uma filha, e ela não queria, né? Então, ela me levava junto. Ela só queria fazer aqui, comer, beber e farrear. Exatamente. A parte de responsabilidade deixava com a avó, mas a avó não queria também. Exatamente. Então, você ia para o pagode também. Eu ia junto. E tanto que eu tenho memórias, deu no carrinho,
E eu ouvindo, assim, um som, assim, muito alto, eu tenho memórias de eu junto com No ela, carrinho. no carrinho. Eu tenho memórias. E foi assim que a gente chegou no ministério. E hoje você tem quantos anos? 30, 30. Então você chegou com 5, 5. e então esse longo processo. E obviamente que quando você fez lá seus 15, 16 anos, você já tinha desenvolvido uma voz assim espetacular, né? Amém, em nome de Jesus. Você cantava bem? Eu era muito complexada mesmo, devido a essas questões, né? Eu cresci muito travada, eu era muito travada. Eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de tudo. Por exemplo, de ir numa loja de coisas simples, de ir numa loja, de perguntar o preço, eu me sentia muito incapaz, inferior às pessoas, eu me sentia muito feia, eu não gostava da minha cor. Eu me achava estranha, achava que eu não tinha uma boa dicção, então eu tinha muito medo, muitos complexos. E foi quando a bispa, ela começou a investir em mim, ela acreditou em mim, quando ninguém mais acreditou em mim, porque o bispo Anderson também acreditou em mim, porque quando eu comecei no louvor, ninguém me queria cantando nos cultos. Né? Né? Ninguém, só o bispo Anderson que deixava eu cantar nos cultos dele. E aí eu era a última da última, da última, da última, da última mesmo. Ninguém, tipo, nossa, quem que vai fazer o louvor hoje? Ai, a Tamires. Não. Não, não quero, não tem outra pessoa, era desse jeito. Então eu era a última da última. Então ela acreditou em mim, ela viu o que ninguém via, né? Tanto que teve vezes assim, de eu estar junto com ela, ela colocar assim a mão assim em mim e ela olhar assim nos meus olhos e falar que eu tinha algo dentro de mim, só que eu tinha que soltar aquilo, né? E aí começou meu processo no louvor, bispo. E você olhando para trás, se não fosse Jesus, qual que seria a sua vida, baseado no histórico da sua mãe, por exemplo? Como que seria a sua vida hoje? Olha, eu teria no mínimo aí uns 6 filhos. Eu vejo pelas amizades antigas que eu tinha, né? Hoje elas não têm assim com a vida assim destruída, as amizades que eu tinha na época, né? Eu me baseio dessa forma. Então, com certeza, eu teria uns 6 filhos, estaria com a minha vida destruída, talvez, não sei, com vários relacionamentos, drogada também, sem condições nenhuma. Como muitas vezes a gente vê, né, pessoas assim, e é muito interessante. Com certeza você já deve ter visto ter um parente, um amigo, alguém que você já viu nesse estado. Aí você olha, o que seria dessa pessoa se ela tivesse ido para Jesus? Não ido para uma igreja, infelizmente. Mas igreja não muda a vida de ninguém. É Jesus. É um lugar sério que prega a palavra séria, que ensina a pessoa, o Arão aqui, que eu acabei de ler para você. O Arão estava ensinando o povo exatamente essa fé da porta larga. Vão para a idolatria, pega todas as riquezas, as bênçãos, vão fazer um ídolo ao Deus que tirou vocês do Egito. Imagina você fala hoje, não, que agora eu vou usar minha voz para outras coisas, eu vou usar a minha vida, a minha saúde para outras coisas. É a mesma coisa, eu peguei as bênçãos, as riquezas que Deus me deu para o Egito, para me voltar para o Egito, para outros deuses, porque ídolo vem do Egito. Imagina só. Quantas pessoas que você já deve ter visto na sua vida aí, destruídas, acabadas, sem futuro nenhum. Por quê? Porque ninguém lutou com ela não teve uma cabeça, né? De ir lá, de buscar, de crer, de mudar. Quantos talentos que a gente... o maior lugar, o maior número de talentos que existe é no cemitério. Ali tem gênios, ali tem músicos, ali tem inventores, ali tem um monte de gente, mas que nunca botou para fora. Que às vezes morreu num acidente, às vezes morreu alcoolizado, às vezes morreu por suicídio. Por quê? Porque não viu, não teve oportunidade, não teve alguém que pudesse ter levado, né? Por isso que é tão importante a igreja existir. Que tem muitos lugares que a pessoa fala, não, a igreja, eu tenho minha fé, eu busco pela internet, está tudo certo.
precisou de uma igreja física para sua mãe ir, para você, inclusive, você morou um tempo na igreja, lá no mezanino na igreja, Sim, né? sim. Então não tinha ainda a estrutura ou o alojamento organizadinho, então você ficou meio que num mezanino ali, meio que adaptado, né? Quando a gente chegou, na verdade, a gente dormia num colchão no chão na escolinha. É. Aí depois a gente subiu, né, para esse Aí você subiu mezanino. na vida. E aí, tanto que tinha uma caixa d'água, assim, do lado. Galeazzi. Na Galeazzi, né? Foi um processo É um mesmo. processo. É um processo. E esse processo, quando você olha para trás, às vezes você faz esse exercício de olhar e falar assim, olha... E Com olha que Deus certeza. não terminou ainda, né? Não Não, terminou a não, obra, né? Mas não. olha quanto que cresceu, quanto que avançou, onde você está, né? Como a gente brinca, né? A vida é uma roda gigante, né? Ninguém Sim. te queria no louvor, Não. hoje todo mundo te quer no louvor, né? Então, é um pequeno exemplo, né? Que eu pedi para vocês me enviarem os testemunhos, alguns enviaram, outros não, para que você veja realmente a diferença do processo certo. O tempo vai passar. Você ia ter 30 anos hoje, do mesmo jeito, Sim. né? Mas com uma vida, um resultado totalmente diferente. Tanto que é muito diferente, bispo, que nem a minha vida, né, com a vida dos meus familiares, né, dessas amizades que eu tinha, né, é muito diferente. Da sua mãe. Sim, Sua mãe exatamente. é a alegria, é a Nossa, dinâmica, é alegre, é agitada, né? É falante. Antes era equilibrada. equilibrada, antes era estrela, né? E a gente pensa, nossa, é estrela tipo assim, né? É uma pessoa do bem, brilhante, assim. Não, é aquela barraqueira, se destacava pelo barraco, Isso. né? Sim. Né? Então, era estrela, mas pejorativamente, né? Amém, Thames. Quer Amém. falar mais alguma coisa? Olha, e Deus já também nos deu muitos livramentos, né, bispo? Pois Que, não. como eu disse no início, ela não me queria, né, minha mãe. Ela tentou me abortar, né, Verdade, verdade. por várias Você, vezes. tentativa de aborto, Sim. isso mesmo. Verdade. Só que Deus ele usou dessa situação para guardar a vida dela. Esses dias eu estava conversando com ela e ela me contou que ela, numa dessas, ela querer ir para pagode, de querer ir para as baladas da vida, ela quis me deixar com a minha avó e minha avó não queria. E ela, não, porque eu preciso ir, porque eu quero me divertir com as minhas amigas, enfim. Aí ela falou com meu pai, será que você não pode ficar com a Tamires para eu ir? Não, não quero. Também vou sair com os meus amigos, minha avó não queria, ninguém queria ficar comigo para ela sair. Enfim, ela acabou não indo, e aí depois ela me disse, né, me contando que nesse lugar, nesse pagode, depois teve um tiroteio, só sobreviveu uma amiga dela, uma menina, todos morreram, e, ou seja, foi um livramento, porque se ela tivesse ido, teria morrido ela e eu. Porque não, só sobrou uma menina só para deixar de exemplo, né? Tanto que ela falou que os bandidos falaram, eu só não vou matar você porque você é bonita e vou deixar você de exemplo para outras pessoas. Para contar, né? Para contar. Então, se ela tivesse ido, teria morrido eu e ela. Verdade, verdade. Outra questão de livramento, que além da mãe ter essa postura irresponsável, depois que nasceu, antes de nascer ela tentou te abortar Sim. pelo menos umas 3 vezes, é isso? Várias vezes, né? Eu não sei exatamente a quantidade, mas foram várias vezes, bispo. Tanto que a última vez ela quase morreu também. Que ela tomou, não sei o que ela tomou e deu reações e ela quase morreu também. Então veja, livramento atrás de livramento, lutando para tirar, lutando para botar fim a uma história que é exatamente o que a gente está falando, né? Quantos milhões de crianças que são abortadas todos os anos, que poderiam ser homens de bem, mulheres de bem, pessoas que podem mudar o mundo com uma ideia, com uma postura, serem presidentes, pessoas importantes, mas estão lá sendo mortos no momento mais frágil que elas têm na vida, que é quando elas precisam de uma proteção e a própria mãe lutando para destruir isso. Então, realmente mais um ponto assim fundamental para mostrar o que Jesus faz na vida das pessoas. E o que eu vivo hoje foi através do Ministério Mudança de Vida e através da bispa, porque ela não sabia ser mãe. Eu não tinha
esse contato, né, de mãe e filha com ela. E ela aprendeu a ser mãe com a bispa. Foi através do Ministério Mudança de Vida. Né? A minha mãe é um milagre. Eu estar aqui hoje realmente é um milagre. Talvez até ela, né, pela Sim. cabeça dela, assim, toda bagunçada, até porque você ainda foi, com 5 anos, foi sendo amoldada, né, moldada de um jeito, mas ela realmente é um milagre ainda tão grande quanto, né? Sim. Porque realmente a cabeça, as crenças e o desequilíbrio, né, porque era muito descontrolada, na verdade, Sim. né? Mas foi para a igreja, achou um lugar sério, e aí todo aquele processo, né? Lento, né? Você crescendo, você aprendendo, você tendo lá os momentos de dificuldade nos ensaios, né? E com certeza em muitos momentos você, por naquela época ser muito insegura, com certeza imaginou também que isso não era para você, que você não ia sair do lugar, que você não ia vencer Eu já isso, né? desafinei muitos cursos da bispa. Ela teve muita paciência comigo, muita mesmo. Mas ela nunca deixou de acreditar em mim. Amém. 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 Para Jesus. Obrigado, Thames. Obrigado. Dona Emília, a senhora pode me dar uma palavrinha, por gentileza? Estava conversando com a Dona Emília sexta-feira e ela me deu ela me contou vários testemunhos que eu gostaria de ouvir da senhora, aquele primeiro, que a gente... Pode, por favor. Um testemunho de 45 anos, né, Dona Emília? Eu gostaria que a senhora dissesse aquele primeiro que a senhora me falou, quando a senhora da sua conversão. Que hoje a senhora é uma cristã aí de pelo menos 45 anos, que a gente está falando desse processo, né? E lá atrás. Eu vou começar atrás mesmo. Eu fui diagnosticada com epilepsia. Bebê, não sei quantos anos tinha, mas ninguém entendia que tipo de epilepsia eu tinha. Porque eu ia para a cama, começava a sonhar. Mas eu tinha revelações. Só como criança, cresci na Igreja Católica, eu não entendia. Eu recebi a revelação do Apocalipse quando criança. Então eu desmaiava, entrava em febre e fui tratada até a idade dos 7 anos para os 8 como epilética, porque me davam constantes ataques, sempre dormindo, por causa das revelações que eu tinha. Até que, um dia, já mais grandinha, eu estava sentada na lareira, porque eu vivia numa aldeia que só era lenha, e não sei por causa de que eu tive um problema com o meu irmão, ou a minha irmã, não tenho uma certeza, e lhe dei um tapa. Ao mesmo tempo que eu lhe dei um tapa, a minha avó veio e me deu em mim. E eu caí para trás e fiquei paralisada de um lado todo. Paralisei. Minha mãe e meu pai tinham ido para a missa. Quando chegaram, a minha boca estava de lado e eu não mexia a mão. Este lado paralisou totalmente. Dei conta quando despertei, embora paralisada, eu disse à minha mãe que não queria ir ao hospital, porque Deus me ia curar. A minha mãe saiu do quarto e foi para a senhora da abadia, porque Portugal é cheio de senhoras. E pediu à senhora da abadia se me curasse. Eu iria vestida de senhora da abadia todos os anos. Cresci e continuava, já namorava e já tinha vergonha. Mas, dentro de mim, ardia uma coisa que dizia: tem que haver algo diferente. Tem que haver algo diferente. O padre, lá da aldeia, queria que eu fosse ensinar a doutrina porque eu era o número 1 em conhecimento. E eu lhe dizia: quer que eu ensine doutrina? Fale com o meu pai.
Só que o meu pai era um homem de muito respeito e nos ensinou assim. E ele disse, Emília, eu falar com o teu pai, se não fala com o meu pai, não me diga nada. E eu não fui. Fui para a escola, eu era o número 1 em religião e moral. O porquê, eu não sabia. Só que eu dizia, tem que haver algo diferente. Vim para os Estados Unidos em 1980. Aquela coisa dentro de mim ardia, tem que haver algo diferente. Os russelistas, que se dizem testemunhas de Jeová, começaram a andar atrás de nós. Nós aceitamos, estudamos com ele, com esse homem que nos dava classes, 1 ano. Mas eu fiz a vida uma miséria àquele homem. Ele um dia se virou para Manuel e disse assim, eu não entendo de onde vem tanto conhecimento à sua esposa. Eu não tenho respostas para ela. A última pergunta. Eu disse, li em Apocalipse, como lhes digo, o Apocalipse, que eu não conhecia nem Bíblia nem nada, estava na minha cabeça, desde criança. Então eu disse-lhe assim, leia aqui. Será tempo de aflição, como nunca houve desde que o mundo é mundo, haverá trevas e aflição. O que é que isso significa? Sra. Emília, você não pode ler e interpretar conforme lê. A Bíblia não é assim. Olha, se eu leio escuridão, para mim não há luz. Não, porque vai ser um tempo de... Tanto que ele disse que vai ser quase... Olha, eu respondi, quer dizer, vai ser um número de estúpidos. Você não sabe o que diz. Não, a ciência vai cessar. Diga-me só uma pessoa que não conhecia nada da Bíblia, ele abre em Daniel, leia então aqui. E tu, Daniel, fecha este livro, porque nos últimos dias a ciência se multiplicará e virá ao fim. Você está a contrariar tudo o que a Bíblia diz. Acabou nossos estudos. Acabou. Passamos, tínhamos 2 meninas. Eu disse, Manuel, hoje é dia de Páscoa. Nós estamos como os 2 animais, comemos e trabalhamos, não fazemos nada mais. E onde fica Deus na nossa vida? Olha, eu vou à missa. E ele disse-me assim, queres ir à missa? Pois vai. Se Deus existe, há de mostrar-me o caminho. Eu fui à missa. Senti-me muito mal. Parece que as pessoas estavam todas para me tocar e eu, que não queria que ninguém me tocasse, eu sentia aquelas mãos e eu disse assim, não, aqui não é o meu lugar. Eu guardava crianças de dia e trabalhava de noite. Então, eu estava num baloiço, chegou uma mulher ter comigo e me disse assim, ouvi dizer que você vai muitas vezes a New Bedford, porque eu no fim de semana também tinha outro trabalho extra, vendia cristal. Nós queremos ir a New Bedford se você nos ajudava a chegar lá. Eu, está bem, deixa-me falar com o meu marido, como é num sábado, ele só trabalha até ao meio-dia, que é mecânico, e nós vamos. Assim foi, nos preparamos para ajudar essa família, ensiná-la um caminho. Quando chegamos lá, eles deram uma direção, nós paramos o nosso carro, eles pararam o seu, e eu disse, olha, pela direção é este lugar aqui. Mas isto parece uma igreja, falei eu. E ela diz assim para mim, é uma igreja, vamos entrar. Eu disse, não, porque você não me disse que vinha a uma igreja e eu não vim preparada para entrar numa igreja. E ela me disse assim, na casa do meu pai, nós entramos como somos e estamos, porque a obra é dele. Eu olhei para Manuel e ele disse, vamos entrar. Tiramos as meninas do carro e quando chegámos à porta, o pastor que estava predicando, que estava falando, pregando, me perdão que eu já salto um bocadinho para espanhol, devo conviver tanto com gente espanhola. A primeira palavra que nós escutamos, eu sou o caminho, disse Jesus.
eu já entrei chorando e Manuel também. O caminho que Manuel tinha dito, que se Deus existisse, iria-lhe mostrar, tinha que mostrar-lhe o caminho. Nós recebemos isso, ele acabou de ler, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entramos chorando. Então, houve o primeiro convite, porque quem estava ali doente, se queria ir à frente, que ele iria orar. O pastor foi ordenado padre em Lisboa. Era padre. Mas na Califórnia, uma criança lhe agarrou lá no vestido e lhe disse: tu és padre, mas se tu não te arrependes, o teu fim é o inferno. E ele, escondido, tirou a roupa, vestiu-se normal e foi assistir a um culto. Aí isso foi o testemunho dele. Então ele convidou as pessoas para ir, se estavam doentes, foram gente à frente, orou por eles, foram para trás, porque creio que naquele dia estavam muitas igrejas ali reunidas à abertura daquela igreja, porque estava assim de gente. E houve o segundo convite. Quem estava ali pela primeira vez, que queria aceitar Cristo, mas eu estava orando. Senhor, se esta é a tua palavra, fala primeiro com o meu marido, para que ele seja ele o primeiro a dar o primeiro passo. Assim foi. O meu marido saiu do banco e disse: vamos. E fomos os dois à frente a aceitar a Cristo. Quando eu estava na frente, estava mais gente. Eu estava com os meus olhos fechados, mas diante de mim se abriu um rolo. Nesse rolo estava a minha vida toda. E eu estava lendo tudo. Há 3 anos que eu não queria conversar com as minhas cunhadas. Eu via tudo isso nesse rolo. Então, ele orou por todos e todos voltaram para o seu lugar. Mas eu continuava a ler, mas tinha na minha cabeça um peso muito grande e uma coisa que me segurava no chão. Eu não podia mover-me. Eu não pude regressar para o banco. Meu marido já tinha regressado, toda a gente regressou, menos eu. Ele subiu ao púlpito e quando viu que eu estava ali, as lágrimas me caíam no chão. Ele desceu e disse: Senhor, tu conheces esta mulher? Perdoa-lhe. Naquela hora, o que me prendia ao chão se soltou, o peso que tinha se levantou e eu levantei também. Senti uma leveza, uma alegria tão grande, que eu, quando abri os olhos, eu estava era no chão. Ninguém me tocou, ninguém disse nada, voltei, mas me levantei com uma alegria tão grande, que não tinha explicação. Vim para casa, deitei-me, deitei as meninas, deitei o meu marido. Estava para adormecer e uma luz muito forte toma conta do meu quarto. Eu: Manuel, tu estás a ver esta luz, Manuel? Que luz, mulher? Dorme, estás maluca? Dorme. E eu saí da cama, fui para o banho. Eu tive medo à luz. A luz era tão branca que me cegava. Eu fui para o banho, regressei, cobri a minha cabeça com a roupa porque eu tinha medo de ver a luz. Mas a luz voltou e passou a roupa toda. E falou assim comigo: tu queres ser perdoada? Perdoa primeiro. E aquela luz desapareceu. Eu já não dormi. Quem falou comigo? Uma das senhoras que esse casal que me convidou era de Pensilvânia. Tinham ido visitar uma senhora viúva que vivia perto de mim. E eu não entendi nada daquela voz. Chamei a ela. E eu disse: olha, senhora Branca, foi isto assim. E ela disse assim: Emília, você tem alguma mágoa, algum rancor contra alguém? Eu disse: tenho. Então foi Deus que falou consigo. Perdoa primeiro. Passou-se a semana e eu pedi assim a Deus: Senhor, se fostes tu que falaste comigo, Senhor, prepara tudo. Porque eu não tenho motivo nem razão de ir assim na minha cunhada e reconciliar-me com elas. No sábado, eu
limpava a casa, passava a ferro, fazia as coisas. Entretanto, Manuela chegava e estava fazendo isso. Vem a minha filha mais velha, pequenina ainda, diz ela: mãe, eu queria ir à piscina de Santa Maria. Eu olhei assim para ela: o quê? Eu sabia lá que ela sabia da piscina de Santa Maria. Isto em Milford, Massachusetts. Diz ela: mãe, quero ir à piscina, mas quero levar a Melissa. Quando ela diz: eu quero levar a Melissa, foi que eu entendi o porquê dela me estar a dizer isso. Eu disse: Nelinha, tu queres levar a Melissa? Sim, mãe, quero levar a Melissa. E tu falas com a tia? Você faz o número e eu falo. Que é a cunhada. Era Só a minha tinha cunhada. o bloqueio. Porque eu vinha pedindo a Deus: se foste tu, Senhor, prepara tudo, porque eu não sei como fazer. Eu fiz o número, a Manuela falou com a tia: e quem te vai levar? Disse a minha cunhada para a Manuela. É a minha mãe vai conosco. E a tua mãe vem buscar a Melissa? Sim, a minha mãe vai buscar a Melissa. Quando eu cheguei, Deus prepara tudo. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, Ele faz aquilo que nós não imaginamos. Sem palavras. Cheguei à porta da minha cunhada, ela estava com a menina cá fora, encostada ao carro dela. Sem palavras, eu saí, ela correu para mim e me abraçou. Eu não falei nada, ela tampouco, chorámos as duas abraçadas uma na outra. Minha cunhada aceitou Jesus, meu cunhado aceitou Jesus. E ainda hoje estamos servindo ao Senhor. Este foi os meus primeiros passos com Deus. Amém. Falando de epilepsia, não foi a honra, como estávamos hoje a pregar, foi dada à senhora. Mas Deus estava na causa. Amém. Porque eu tinha vergonha de ir vestida de senhora. Dona Emília, me fala da história do ônibus. A senhora estava muito mal aquele dia. Lembra? A senhora estava muito mal, a senhora estava pensando em se jogar na frente do ônibus. Isso foi antes disso. É. Era um caminhão de carga. Eu vim para os Estados Unidos, cheguei dia 3 de outubro. Eu sou de uma aldeia, mas ainda hoje as pessoas me tratam com muito respeito. Em Portugal, o meu nome é São, porque eu sou Emília da Conceição. Aqui na América, como usam sempre o primeiro nome, passei a ser Emília. Mas lá, na minha aldeia, ainda hoje eu sou a Sãozinha. Então eu cheguei aqui aos Estados Unidos, eu fui viver com as minhas duas cunhadas. Eu fui tratada de tudo menos de boa gente. Tudo. Não tinha ninguém por mim. Nem o meu marido era por mim. Ninguém me alugava casa. Eu queria sair, ninguém me alugava casa. Chorava, caminhava com a minha filha nos braços, levá-la à ama, e outra porque eu estava grávida da segunda filha, e eu não tinha ninguém. Ninguém. No trabalho eu só chorava, eu trabalhava na máquina a cozer sapatos, e as lágrimas caíam em cima da máquina. Então um dia cheguei ao desespero, saí da casa e vim para a valeta da estrada, e a estrada tinha assim uma inclinação. E eu, desesperada, fiz assim: o que está em mim morre comigo. E desci do passeio ao chão para a estrada. E a estrada, como inclinada, vinha um caminhão de carga, um caminhão pesado. E eu meti-me na frente do caminhão. Quando eu fiz assim e dei o primeiro passo, eu disse: o que está em mim morre comigo. E uma voz como que estivesse aqui ao meu lado. E a outra. E eu fiz assim. E o caminhão passou-me assim, renta a cara, ainda me tocou. E eu caí naquele chão, chorou: quem é que está aqui? Quem falou comigo? E a outra, era a minha outra filha, que já era viva. Não vi ninguém.
Mas a voz foi audível. E não me matei. Aí depois teve esse processo Depois, do caminho, Foi tudo. Muito bom. É Amém. verdade. Muito obrigado, Dona Emília. Tá, Jesus? Obrigado. Amém. 45 anos depois, 25 anos depois, 31 anos depois, os processos. Se a gente não passa pelos processos, a gente não vive os milagres. O povo precisou de um processo, 40 anos, alguns nunca entraram no deserto para entrar na terra prometida. Alguns não entraram. Então veja, 30, não sei quantos anos, 36, 37 anos da minha questão da epilepsia, 31 do braço, 45 dela ter tentado o suicídio, aceitado Jesus, 25 da mãe ter chegado na igreja bagunçada, tentando o aborto. O que seria se não fosse Jesus? Né? Isso, ao longo dos dias, das semanas, a gente vai ouvir mais pessoas. E esse é o caminho. Esse é o processo. Deixa eu ler para você aqui uma passagem de Ageu 1, que eu falei, né, da questão do rei Dário, que ele favoreceu, mas as pessoas não usavam a oportunidade da forma correta. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo, ainda não é hora de buscar a Deus, ainda não é hora de mudar, ainda não é hora de priorizar a Deus. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Por isso a palavra veio novamente. A palavra falando, fala 1, fala 2, fala 10, fala 15. E a pessoa lá, ainda não está na hora. Ainda não estou preparado. Ainda estou esperando alguma coisa ser perfeita, alguma coisa acontecer, alguma coisa, nem sabe o que é, mas está esperando alguma coisa. E a palavra vem novamente. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Então Deus não quer que a gente tenha uma vida abençoada, que a gente more numa boa casa, que a gente tenha um bom carro, enquanto a minha casa continua destruída? Ou seja, tudo para vocês é mais importante, menos a parte espiritual. Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para atender pessoas, eu tenho tempo para passear, eu tenho tempo para entretenimento, mas para Deus eu nunca tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para servir na igreja, eu não tenho tempo de estar com Deus, só eu e Ele. Ainda não é hora, ainda não é tempo. Ok? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos juntos, por favor, pessoal, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então, olha, analise a sua vida. Onde os seus caminhos te trouxeram? Qual o nível de vida, de resultado, de credibilidade, de relacionamento com Deus, de qualidade nos seus relacionamentos você tem hoje? Ignorando a vida espiritual, ignorando Deus. Vocês têm plantado muito. Vocês plantam, não é preguiça, vocês trabalham. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Ou seja, nada preenche. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, eu trabalho, eu acordo cedo, tal, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Para onde vai meu dinheiro, gente?
Para onde vai? Eu recebo tanto. Onde está esse dinheiro? Para onde está indo? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ó, de novo, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Não é o caminho de Deus, perceba. Onde o caminho que cada um escolheu, levou. Vejam onde seus caminhos os levaram. Você está frustrado? Você está chateado? Você está infeliz? Você está preocupado? Você está angustiado? Você está com o quê? Vejam onde seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo. Agora Deus está dando a ordem. Construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Ou seja, Deus se alegra com esse relacionamento, com essa prioridade. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. O que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro, por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Tem que explicar muita coisa aqui, pessoal? Por que a minha vida está assim? Porque o meu templo espiritual está destruído. Por que a minha casa está assim? Porque a casa espiritual está destruída. Por que a minha vida financeira está assim? Porque a casa espiritual está destruída. Por que a minha vida, o meu emocional está assim? Porque a casa espiritual está destruída. Porque eu estou buscando, ocupado, preocupado com os meus próprios interesses. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar fruto. Ou seja, a vida secou, a vida parou. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Ou seja, o alimento não é abundante, trigo. O vinho, a alegria não existe, que é o que a dona Emília falou, estamos como animais aqui, ó. É a paz, como a gente comeu, trabalhou, cadê? Não tem Deus, não tem nada, essa é a vida? Para alguns essa é a vida. É só isso que eu faço. Eu acordo, eu trabalho, volto para casa, durmo, amanhã acordo. Por quê? Porque eu tenho contas para pagar, eu tenho responsabilidade. A vida é essa. Essa é a vida? Não. Essa é a vida que muitos escolheram. Mas não é a vida que Deus escolheu para você. Então, ó, o trigo. Não tem suprimento, nunca é o bastante. Tá escasso, tá na luta, tá difícil, tá só no maná e olhe lá. O vinho, a alegria, o desfrutar da vida, o desfrutar com os filhos, o desfrutar com o casamento, o desfrutar das bênçãos. Porque a bênção, tá certo, você tem que ter sua casa. Ó, cada um está preocupado com a sua própria casa. Tudo bem, tem que ter prosperidade, tem que ter uma vida plena, mas prioridade é Deus. E o azeite, se não tem trigo, não tem comida, não tem resultado financeiro, não tem vinho, não tem alegria, vai ter unção? Vai ter o azeite? Não, a unção, o azeite foi deixado lá, esquecido, lá em último lugar. E tudo mais que a terra produz, ó, nada flui. Também os homens e o gado. O trabalho, fala comigo, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Veja os seus caminhos. Veja onde seus caminhos os levaram. Analisa a escolha, pessoal. Analisa as suas escolhas. As suas escolhas têm te levado a qual tipo de caminho? Você veja, eu falei para você, né? Falei do povo que saiu do Egito rico e usou as riquezas para fazer um ídolo. Falei para você do Ciro, que abençoou todo o povo, deu dinheiro, deu recursos, deu autorizações para que eles pudessem voltar e se estabelecer, e eles deveriam priorizar, ó, vamos fazer, toda cidade pequena, pode perceber, qual é a primeira obra que tem numa cidade pequena? Uma igreja. Você não já percebeu que a cidade cresce em volta da igreja? Sim ou não, pessoal? Quem já percebeu isso? Levanta a mão para mim, quem já percebeu?
A igreja, a cidade cresce em volta da igreja. Você vê muito em cidade pequena isso, porque fica nítido, né? Toda cidade. Em São Paulo, os padres começaram naquele pátio do colégio. Tinha uma igreja lá. Toda cidade começa. Prioridade. Começou por Deus. Olha só, pessoal, como isso é antigo. Como sempre foi assim. Mas olhem onde os seus caminhos os levaram. Lembra que a gente falou no comecinho, na primeira palavra, vocês serão estrangeiros numa terra onde vocês serão escravos. Infelizmente, muitos vêm para cá, estrangeiros se tornam escravos desse sistema. A gente falou umas 2, 3 semanas sobre isso. Os alemães, os judeus, os italianos, os japoneses, os árabes, vão para o Brasil, ficam milionários, bilionários. O brasileiro vem para cá, fica escravo. Por quê? Mentalidade. Mentalidade. Tudo é mentalidade. Você vê que o judeu, onde ele passa, por onde ele vai, ele começa do zero, ele começa sem nada. Por quê? Porque a perseguição de um lado tentando destruir de todo jeito. Então os caras começavam do zero todas as vezes, e todas as vezes eles se levantavam. Por quê? Mentalidade. Mentalidade. A maioria das pessoas, o motivo pelo qual ela não sai do lugar é por causa disso. Ela se desvia do propósito. Ela não vai ela não bota força na busca do Senhor. Ela não bota força para agradar o Senhor. Cada um está buscando pelos seus próprios interesses. Tem gente que as decisões da vida dela é baseada em Deus. Tem gente que é baseado nos seus próprios interesses. Como a gente falou, leio esses dias em Tiago. O que é a sua vida? Você vai lá e você fala, eu vou me mudar para tal lugar, para tal cidade, eu vou morar lá 1 ano. Pode ir lá em Tiago. Tiago 1 ou Tiago 3? Acho que é Tiago 1. Você vai lá, vamos morar naquela cidade, vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro, vai dar tudo certo. E Tiago fala, o que é a sua vida? Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus se aprovar disso, dessa empresa, dessa mudança, desse relacionamento, vai dar certo. Mas se Deus não aprovar, o que é a sua vida? Você nem sabe o que vai ser amanhã. Você não sabe. Aí a pessoa vai, faz os seus planos, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer sociedade com aquela pessoa, eu vou me mudar para tal lugar e vai dar certo. Sem Deus? Eu vou lá na força do braço, eu vou lá na cara e na coragem, sem bênção, sem direção, sem palavra, sem nada, ou eu faço uma palavra que se encaixa com a minha vontade. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Então o que é a sua vida? E a palavra está falando, basta colocar. Deus não falou, Deus falou alguma coisa extraordinária aqui, pessoal? Deus só falou, construam o templo. Deus não falou, vocês vão morar em barracas e o meu templo vai ser de cedro e ouro. Não. Falou, construam o templo, priorize a Deus. Pega essas riquezas e invista no tabernáculo do Senhor. Não, eles pegaram, em vez de fazer a tenda do Senhor, eles foram lá e entregaram para Arão fazer um ídolo para eles. Pegaram o ouro deles, as pedras deles, as joias deles. Eu falei, faz aí, Arão, faz um ídolo para a gente. E Deus vai tirando os nossos ídolos. Deus nos tira. Se o trabalho é seu ídolo, Deus vai te tirar um emprego, você vai ficar desempregado para você poder buscar Deus com mais tempo. Se seu ídolo é o seu relacionamento, Deus tira o seu relacionamento para você ter tempo para Deus. Deus, você tem um filho, se torna um ídolo, que a gente já viu isso. Gente que não podia ter filho, a hora que teve o filho, não podia ir na igreja, não podia fazer isso, porque é vacina, porque é imunidade, o negócio, aí a pessoa mesma se entrega, aparecendo com foto no Facebook, né, que estava em tal lugar, passeando, ou seja, para algumas coisas dá, para outras não dá. Para Deus geralmente nunca dá, né? Aí Deus permite uma doença. Como é que Deus conseguiu o coração da minha mãe?
pegando na minha doença, pegando na minha saúde. Então agora você vai ter tempo para orar. Não é assim? A gente muitas vezes não tem tempo para um monte de coisa. Aí a gente tem uma circunstância, fica doente, algo não dá certo, então agora a gente tem tempo. É aquela frase do Dr. Lair Ribeiro, né? Aquele médico. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. E é a mesma coisa. Não tem tempo? Está difícil? Está complicado? Está corrido demais? Tá bom, Deus tira seu ídolo. É o carro que abre portas para você? Eu tiro o seu carro então. É o seu trabalho que tem que ser a sua prioridade? Então eu tiro o seu emprego. A palavra está falando, pessoal, Deus não nos quer miseráveis, infelizes. Deus só quer que a gente priorize a Ele direito. Porque do contrário, o que a gente acabou de ler, vocês trabalham muito, vocês plantam muito, mas vocês colhem pouco. Vocês não têm alegria, vocês não têm vinho, vocês não têm unção, a vida não flui, você não conta testemunho, você não atrai mais pessoas, você não tem progresso, você não recebe mais clientes, você não prospera mais, ou seja, está faltando bênção. Veja onde os seus caminhos os levaram. Talvez durante um tempo você até fez mais, mas talvez parou. Talvez em outros momentos da sua vida você se esforçava mais, se dedicava mais, buscava mais a Deus, mas tirou a mão, tirou o pé do acelerador, parou. Então a palavra está falando, será que para alguns ainda não têm tido essa palavra? Ainda não é hora. Ainda não está pronto, ainda estou esperando alguma coisa. Quando isso estiver pronto, eu faço. Quando estiver pronto, eu falo. Quando isso estiver pronto, aí eu tomo uma atitude. Não é assim, as coisas não são assim. Eu tomo atitude hoje, eu não tenho amanhã. Eu não tenho amanhã. Se eu não glorifico a Deus com a minha vida, se eu não glorifico a Deus com o meu testemunho, eu não tenho amanhã. Se eu não estou sendo exemplo dentro da minha casa, como é que eu vou ser bênção fora de casa? Se eu não tenho levantado um altar na minha vida, como é que eu quero que Deus me abençoe em qualquer outra área? Se eu não busco a Deus com diligência, com seriedade, como é que eu espero que Ele me abençoe, pessoal? Isso não é nem lógico. Deus abre uma porta, Deus abençoa com saúde, Deus abençoa o casamento e a pessoa se afasta do propósito. Deus dá liberdade para a pessoa, Deus dá oportunidade para a pessoa, ela vai se afastar. Veja os exemplos que a gente leu. Deus abriu uma porta, Deus dava uma oportunidade e o povo se afastava do propósito. Olha que coisa terrível, né? O ser humano é uma bênção. O ser humano tem a tendência a sempre se sabotar, né? Se desviar. Olha aqui, está em 1 Crônicas 17:1. Só vou ler esse pedacinho para você. O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã, ele deu um clique, ele deu um estalo, ele percebeu algo. Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece uma simples tenda. E se você ler na sequência, a atitude de Davi de se indignar com aquela situação, dele morar num palácio de cedro, e a tenda a arca da aliança estar numa simples tenda, ele não construiu o templo, mas foi onde o Senhor fez aquelas promessas para ele que ele teria uma descendência, um legado, uma casa firme. E ele deu todas as condições para que o templo fosse construído no tempo de Salomão. E veja que tudo para Deus é melhor. Então, se ele estava num palácio de cedro, o templo do Senhor era feito de cedro, porém revestido de ouro. Então, para Deus foi o melhor. Davi tinha essa cabeça, por isso que ele foi o cara espetacular que ele foi, que ele priorizava Deus em tudo. Ele, até então,
Ele ia na igreja, ele ia na tenda, ele sabia como estava, mas ele não tinha se dado conta. A partir do momento que ele tomou consciência, ele mudou. Espera aí, aqui estou eu, num palácio, num lugar tão abençoado, e a tenda do encontro ali simplesinha? Não, não pode ser assim. Está errado isso, está errado. Tem gente que tem uma prioridade, e compra, e gasta, e investe, um monte de coisa para si, mas se esquece de Deus. Não dá o dízimo e a oferta do seu dia para Deus. Não dá um dízimo de oferta do seu tempo para Deus. Não tem um período de oração decente. Não tem um dia de jejum. Não tem algo que ela possa só, deixa essa área aqui, que essa eu vou cuidar dessa parte. Seja com atitude, seja ajudando com o seu talento, com o seu servir, seja com dinheiro. Não tem. Mas para ela sobra tempo, para ela sobra dinheiro, para ela tem todas as questões, tudo certo. Por isso que a vida não anda. Porque as prioridades estão erradas. E o tempo vai mostrar. A gente acabou de ler aqui, aí foi ouvir esses testemunhos. O tempo vai dizer. Se a mãe da Tamires não tivesse tido aquela atitude de buscar a Deus, provavelmente não existiria nem Tamires. Se a Tamires não tivesse tido as escolhas inteligentes da parte dela, ela não estaria onde ela está. Se a dona Emília não tivesse aquela sede, que ela falou que desde pequenininha ela falou, né? Tem que ter algo diferente. Tem que existir algo diferente. E é aquele desejo que muitas vezes a gente percebe, as pessoas estão buscando. Você vê que as pessoas buscam em relacionamentos, buscam em entretenimento, buscam em comida, buscam em tudo, porque elas querem se preencher de algo. E quando você não está cheio de Deus, está sempre te faltando alguma coisa. Então, onde alguns vão para as drogas, vão para a imoralidade, vão para outras coisas, né? Minha mãe já contou que quando ela era pequenininha também, na linha da dona Emília, ela era bem jovenzinha, ela ia para a missa. Ela ia buscar a Deus, ela queria ir, ela foi sozinha para uma igreja católica, sozinha, porque ela queria, ou seja, está na busca. Está na busca. Mas se eu não me abro, se eu vou com essa cabeça do mundo, não, religião é tudo igual, não, esse negócio de igreja é só de otário, só esse negócio é de gente tonta, aí a pessoa não busca mesmo, aí ela busca outras coisas, aí é que eu tenho uma síndrome, eu tenho um problema, eu preciso de um remédio, eu preciso disso, eu preciso de uma droga, eu preciso de um relacionamento, não, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Davi, com o coração dele, que foi tirado de trás das ovelhas, para ser o soberano de Israel, ele investiu, ele financiou todo o templo com seu recurso pessoal. Ele não pegou, não, é do Estado, não, é dele. Ele conquistou, ele administrou, ele conquistou as batalhas, ele multiplicou as vitórias lá, o dinheiro, as riquezas. Então ele tirou dele. Ele não aceitou viver num lugar espetacular, sabendo que a parte espiritual do povo, dele e do povo, estava prejudicada. A palavra diz aqui em Mateus 6,19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, qual é o seu tesouro? Tem gente que o tesouro estava num carro, Deus tirou o carro. Aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? O que é prioridade para você? Aí está o seu coração. Será que é em Deus? Ou será que é em outra coisa? Será que é nos seus próprios interesses? Será que é no que você tem que fazer, produzir, comprar, conquistar? Não vai funcionar. Não acumulem somente tesouros aqui na terra, porque afinal, quando você não estiver mais aqui, todo esse tesouro vai ficar. Suas ações, seus imóveis,
seus carros, tudo vai ficar. Mas o que eu estou plantando em Deus é eterno. O que eu estou plantando na minha vida espiritual, o que eu estou plantando na sua vida, o que você está plantando na vida dos seus filhos, o que você está plantando na vida das pessoas, isso é eterno, isso é um legado. Porque se você está aqui hoje, alguém plantou a semente para você. E você pode ser esse canal de semear na vida de outros, que às vezes a semente que você está plantando hoje vai semear num coração daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. A gente não sabe. Mas vai semear. Você não sabe. Lembra que diz a palavra? Você não sabe. Semeia de manhã, semeia à tarde. Não deixa as mãos ficarem paradas. Você não sabe qual que vai frutificar. Então, estou semeando sempre. Então não posso ficar aqui só comendo a semente e guardando a semente. Não, eu vou ficar aqui na minha vida, eu não quero compromisso. Tem gente que não se envolve com a obra porque não quer se envolver com Deus. A gente já ouviu isso diversas vezes. Não estou preparada, não sei, não quero. A pessoa não assumir a responsabilidade de começar a ser um obreiro, de apoiar nas coisas. Por quê? Porque aí Deus exige, né? A palavra exige, a pessoa tem que ir para um nível maior, e é isso que Deus quer da gente, que a gente cresça. Não que a gente seja eternos meninos, como diz na palavra, eu queria dar comida sólida para vocês, mas eu só posso dar leite. Vocês são meninos ainda, são crianças, infantis ainda espiritualmente. Então, meus queridos, que essa palavra, esses exemplos, esse entendimento venha a abrir a sua visão para muitas coisas e que haja esses rompimentos nesse dia. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Tudo tem um processo. Deus quer transferir bênçãos, Deus quer transferir riquezas, Deus quer nos preparar para coisas maiores. E essa coisa maior está diante de nós. A gente viu aqui, por causa do coração de vocês, as chuvas cessaram, a terra não produz mais, não tem força. Ou seja, não é por causa de Deus. Deus não tem interesse em ficar minando, judiando ninguém. Deus quer pessoas alinhadas, porque sabe que se Deus me abençoar e eu tiver com o coração errado, eu vou me sabotar, eu vou morrer. Eu vou para o inferno. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida abundante, vitoriosa, plena. Mas nunca vai ser plena. Olha onde os seus caminhos os levaram. Veja, eles saíram de uma forma muito melhor do que o povo que saiu do Egito para a terra prometida, o povo que saiu da Babilônia, da Pérsia. Saiu muito melhor. Eles já saíram com tudo encaminhado, vamos fazer assim. Aí eles começaram a construir coisas na carne. Tem gente que Deus tem permitido construir coisas, mas está construindo na areia. Está construindo coisas que está desabando, porque está construindo na areia. Então está numa posição profissional? Está na areia. Está num casamento? Mas está na areia. Por quê? Porque a vida espiritual é na areia. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Foi o que a dona Emília falou. O São Manuel falou, eu só vou se o senhor me mostrar um caminho. Aí alguém perguntou, me ensina a chegar nesse lugar? Me mostra esse caminho? Quando entra na igreja, fala, eu sou o caminho. Não tem outro jeito. Então alinha com Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos ser livres, pessoal. Tem gente que continua muito escrava ainda. Escrava das emoções, escrava do passado. Escrava. Que a mente ainda muito disponível. Não sei, não estou pronto. E reaja. Reaja, toma uma atitude na sua vida hoje, em nome de Jesus. Para de ficar só lambendo ferida. Isso não muda nada. Lamber ferida do diabo, inclusive.
Lamber feridas é do diabo. Porque a pessoa não sai do lugar. Ela só fica lá, remoendo sentimentos, remoendo frustração, remoendo o passado, remoendo o que fizeram. Levante-se em nome de Jesus. Levante-se e reaja em nome de Jesus. Alinhe sua vida com Deus. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a nossa salvação. Mas ela não vai ser, vai acontecer porque eu estou na igreja. Não, eu estou todos os dias trabalhando por essa eternidade. Todos os dias nós estamos trabalhando por uma eternidade, seja eternamente no inferno, eternamente no céu com Jesus. Todos os dias você está plantando para alguma eternidade. Olha o saldo da sua vida. Olha o saldo. Olhando para os seus resultados, para a sua vida, para a sua dedicação com Deus, qual a eternidade que você está... Se fosse hoje, o último dia, para qual a eternidade que você iria? Isso é muito sério, pessoal. Tem gente ainda que tem o privilégio, a bênção de, num leito de hospital, aceitar Jesus, acabar a vida ali, pronto. Opa, garanti, fechou, assim, o último da fila fechou a porta atrás dele. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Quantas pessoas aí que dormiram, nunca mais levantaram, saíram, às vezes ela não estava errada, alguém veio, um acidente com outro carro. Quantas coisas podem acontecer? Que é a sua vida? Tudo que nós temos vem de Deus e volta para Deus. Por isso que não existe essa de, se uma pessoa se matar, ela tem... Porque tem gente que prega isso. Que até o suicídio pode ser de Deus, que ela vai ser salva. Não. A nossa alma veio de Deus. E ela volta para Ele. Então não tem direito. A vida quem me deu foi Deus. Eu não posso tirar. As riquezas, como Davi falou, nós não temos nada, Senhor. Tudo que nós temos veio do Senhor e para o Senhor volta. Ele entendeu. Por que ele foi tão abençoado, pessoal? Porque ele entendeu que ele não era nada. Deus era tudo. Quem era Davi, pessoal? Qualquer um aqui é mais do que Davi. Naquele começo dele, era o caçula, o menos importante. Quem cuidava de ovelha era só empregado. Ele era o caçula, o que tinha o trabalho de empregado. Era menos importante, o irmão dele humilhava ele. Com quem que você deixou aquela meia dúzia de ovelhas lá? Com quem que você deixou? Porque assim, você só dá conta de cuidar de uma meia dúzia também, porque se for 300, 400, um rebanho grande, você também não tem condição. E olha quem ele foi. Depois de Jesus não tem alguém que é mais falado na Bíblia do que ele. Um homem que foi chamado segundo o coração do Senhor. Isso é muito importante, pessoal, a gente analisar. Ele decidiu que ele era apenas um servo. Saul achou que ele era o cara. Morreu de forma decadente, degradante, humilhante. E ele não. Morreu velho, vitorioso, respeitado, porque ele escolheu o lugar certo. Nosso foco precisa ser em algo superior, pessoal. No que você tem focado? Tudo é do Senhor e para Ele volta. Se Deus te deu saúde, é para gastar para o reino. A gente passou essa madrugada, esse período de sábado, aqui na igreja. Certamente todo mundo trabalhou, ficou mais de 25 horas acordado para gastar nele. Mas quantos que no passado gastavam, não tinha problema nenhum ficar um dia, 2 sem dormir, porque estava na bagunça, né? Quantos que no carnaval passam meses? Quantos que saem dos ensaios, da escola de samba? Às vezes não. Às vezes não precisamos ir no extremo, é o carnaval, não. Às vezes você está lá, você tem uma indisciplina, você quer ficar no videogame, você quer ficar na série, ou seja, você quer fugir da vida. Aí você
Você dorme lá 1 hora, 2, toma um banho lá, enche a cara de Monster, de energético, toma um café, vai para o trabalho e assim vai vivendo. Quantos que têm vivido assim? Essa vida triste, essa vida infeliz, essa vida sem propósito. Sem propósito. Não tem propósito. E Deus não tem isso para você. Lembra disso. Construa sua riqueza no céu e não apenas na terra. Porque o que eu fizer aqui, vai ficar aqui. Mas o que eu construir aqui para a eternidade, eu vou colher eternamente. Então fala com o Senhor agora, toma suas decisões em nome de Jesus. Nós falamos bastante. Agora fala você. Fala você. Onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Toma suas decisões, fala com o Senhor. Para ti estou atento, permaneço ouvindo, aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti, faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque, Senhor, meu prazer é viver. Tome suas decisões agora em nome de Jesus. Levante-se no Espírito em nome de Jesus. Confia no Senhor e faça com que Ele confie mais nas suas mãos. Seja confiável para Deus. Seja confiável, faça uma aliança com o Senhor. Tome suas decisões agora, hoje. Senhor, eu vou te buscar da forma correta. Eu vou parar de ficar travando a minha própria vida, Senhor. Não vem o orvalho, não vem a chuva, a terra não produz, eu planto muito, mas colho pouco, eu como, mas não estou satisfeito, eu bebo, mas não estou satisfeito, eu me visto, mas eu não estou quente. Ou seja, nada está cheio, nada está preenchido, nada está fazendo sentido, Senhor. Eu ganho dinheiro, mas ele está num saco furado. Para onde vai? O que acontece? Eu não sei, a falta da bênção. Olhem, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vejam onde os seus caminhos estão conduzindo a sua vida, os seus recursos, a sua casa, a sua família. Vejam onde os seus caminhos têm levado você. A falha não está em Deus, a falha está em nós. Então vamos ajustar as nossas velas, vamos ajustar a nossa vida ao Senhor. Sai daqui diferente em nome de Jesus. Se você quer viver uma grande vida, se você quer viver o melhor ano da sua vida até então, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Tem que alinhar. Tem que construir primeiro a casa espiritual. Tem que construir primeiro o templo do Senhor. Tem que primeiro priorizar a coisa certa. Não seja uma Marta, não seja uma pessoa desfocada, não seja uma pessoa que está correndo para lá e para cá. Não, olha para o Senhor. Tenha tempo para o Senhor. Priorize a Deus. Priorize o Senhor em nome do Senhor Jesus. Tome essa decisão. Tome uma decisão hoje. O que você sai daqui diferente? Qual a decisão que você toma hoje? Para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te levantar, para que Deus possa fazer mais na sua vida e através da sua vida. Qual vai ser a postura que você vai estabelecer a partir de hoje? Postura espiritual, postura de autoridade, postura de sacerdote, a postura de homem, de mulher de Deus. Qual a postura que você estabelece hoje? Tome essa decisão. Tome essa decisão. Sua vida precisa ser para glorificar a Deus. Não tem outro fundamento, não tem outro propósito para uma pessoa se não for para glorificar a Deus. A sua vida glorifica a Deus como?
Como que a sua vida vai glorificar a partir de agora? As suas palavras, a sua atitude, a sua postura. O que glorifica a Deus? Você glorifica a Deus dentro da sua casa e fora. Chame a atenção do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu me alinho ao Senhor nesse dia, nessa manhã. Eu me alinho ao Senhor. Eu não aceito mais, Senhor, viver da mesma maneira. Eu não aceito mais viver patinando, sem vinho, sem alegria, sem pão, sem trigo, sem unção. Eu preciso de unção, meu Pai. Eu preciso do azeite. Eu preciso de unção. Atraia para a sua vida. Eu preciso de unção, meu Pai. E a unção vai vir através da santidade. Uma vida alinhada, uma vida de santidade. Uma vida alinhada, uma vida de santidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Você nunca vai ver as obras do Senhor sem santidade, sem prioridade, sem se envolver com as coisas certas. Para de se envolver com coisas passageiras, com coisas que o mundo está envolvido, com as preocupações que o mundo está envolvido. Se envolva com Deus, se envolva com a palavra, se envolva com a santidade, se envolva com o Senhor, se envolva com o Senhor, se envolva com o Senhor. Ore, declare, creia, busque, se envolva com Deus. Que a sua vida esteja alinhada ao Senhor, que você conduza a sua família para mais perto do Senhor. Que as pessoas que cruzarem seu caminho vejam o Senhor, vejam Deus em você. Não vejam mais uma pessoa carnal, mal-humorada, desequilibrada, que fala ainda mentiras, palavrões, que não tem tempo para Deus, não tem prioridade, não encosta na Bíblia, não tem a Bíblia, que não carrega a Bíblia. O celular não esquece, mas a Bíblia nem sabe onde está. Em nome de Jesus, pessoal, não permita essa desgraça na sua vida. Não permita ser um escravo eternamente. Não aceite isso para a sua vida. O povo saiu do Egito, mas continuava escravo. O povo saiu da Babilônia, mas continuava escravo. Só atrás de necessidade. Vamos fazer a nossa casa. Que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Veja que é tudo coisa de gente que não tem uma mentalidade de prosperidade. Você não vê Salomão, você não vê Davi falando: o que a gente vai comer hoje? O que a gente vai beber hoje? Não. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Você não vê Moisés: não, porque também, né? Não, em nome de Jesus, vamos parar de apresentar desculpas. Moisés, Josué e Caleb estavam no deserto como os 3 milhões de pessoas. Não tinha comida para um e não tinha para outro. Ou tinha para todo mundo ou não tinha para ninguém. E você não vê Josué, Caleb nem Moisés falando de necessidades. O que Jesus fala? O seu pai sabe do que você precisa. Então você não precisa falar para ele: Senhor, eu preciso pagar as contas. Senhor, eu preciso disso. Não, Deus sabe o que você precisa. Mas você sabe o que você precisa? A gente fala o que a gente precisa, mas na verdade é o que a gente quer. O que a gente precisa é Deus, pessoal. Se você der tudo que seu filho quer, você vai estragar ele. Você tem que dar para ele o quê? O que ele precisa. Se você fizer para o seu marido, para a sua esposa o que ele quer, você nunca vai satisfazer ninguém. Você vai sempre trabalhar pelo outro. Não, você tem que dar o que ele precisa. Olha, eu posso isso, eu faço isso, eu vou melhorar. Todos os dias eu estou aqui, eu estou junto, eu quero crescer, eu quero melhorar, mas eu não posso dar o que você quer. Se você dá o que o outro quer, você não vai conseguir manter. Aí a hora que você tiver que puxar, você não vai conseguir, vai ter problema. Você dá tudo que a sua carne pede, você vai se endividar, você vai ficar feio, você vai acabar com a sua vida. Você tem que dar o que você precisa. Eu preciso dormir bem, eu preciso comer bem, eu preciso ler, eu preciso crescer. É isso que eu preciso. Mas eu não gosto. A gente não faz o que a gente gosta. A gente faz o que a gente precisa. E de vez em quando, se der, a gente faz algo que a gente gosta. Mas 95% das coisas que a gente faz é o que a gente precisa. Mas para Deus, a gente só quer dar o que a gente gosta. Está errado. Está muito errado. Você não levanta todo dia 4, 5 da manhã porque você adora. Mas porque se você precisa, você sabe o que tem que fazer. Você não levanta seu filho para ir para a escola todo dia porque, nossa, que gostoso. Tem dia que está chovendo, tem dia que está muito frio. Você levanta porque precisa.
Então assim é com Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor, eu preciso da sua bênção. Eu preciso da sua bênção. Mas para Deus, quando eu tiver vontade, eu vou na igreja. Quando eu tiver com vontade, eu vou orar. Quando eu tiver vontade, eu vou ler a Bíblia. Essa vontade nunca vai acontecer. Você já viu o diabo dando vontade? Nossa, o diabo lançou uma seta, vai para a igreja. O diabo lançou uma seta, vai assistir um culto. Isso não existe. O diabo lançou uma seta para você morrer de vontade de ler 10 capítulos por dia da Bíblia. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Então tome as suas decisões agora, em nome de Jesus. Tome essas decisões. O Senhor nos trabalha a longo prazo, pessoal. Que a gente falou no comecinho. O trabalho do Senhor é a longo prazo. Com tempo, com força, com recursos. Ele nos dá tempo, Ele nos dá força, Ele nos dá recursos. Só a gente que muitas vezes não vê. A gente fala que não tem tempo, a gente fala que não tem força, a gente fala que a gente não tem recurso. O Egito deu recursos para Israel. Ciro, o rei persa, deu recursos para Israel. Mas a gente fala que ainda não é hora, ainda não é tempo de fazer para Deus, ainda não é tempo de construir o templo de Deus, é o nosso tempo ainda. Então o Senhor nos dá tempo, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá recursos. Então aproveite o seu tempo, a sua força, o seu recurso, para fazer o que tem que fazer. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra, Senhor, tenha chacoalhado cada um de nós, que possamos estar aqui, meu Pai, realmente alinhados ao Senhor, sem mais mentiras, meu Pai, sem mais acreditar nas mentiras do diabo. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a enxergar aquilo que é o necessário para as nossas vidas, meu Pai, o necessário, o que é preciso para nós. Que nós tenhamos a cabeça certa, meu Pai, de não buscar apenas aquilo que vai agradar, não, Senhor, mas aquilo que vai agradar o Senhor. Tem misericórdia de nós. Abra as nossas mentes, que tenhamos aqui um povo forte, meu Pai, um povo resiliente, um povo aguerrido, meu Pai, na vida, um povo que por onde passa deixa a marca da vitória, deixa a marca dos vencedores. Coloca o temor em cada coração, meu Pai. Eu peço que ao sair daqui, cada um tome a sua posição na vida, de buscar o Senhor, de priorizar o Senhor, de ser uma bênção em casa, na vida do outro, no trabalho, em todos os lugares que tenhamos aqui, Senhor. Homens e mulheres que são testemunhos vivos do seu poder. Como nós ouvimos hoje, meu Pai, uma fração das suas obras, Senhor. Nós possamos ser esses que estão continuamente vivendo milagres, meu Pai, contando testemunhos, edificando vidas, porque nós estamos sendo edificados, Senhor, pelo Senhor. Não tem como eu dar algo que eu não tenho, não tem como edificar alguém se eu não sou edificado pelo Senhor. Não tem misericórdia de nós, meu Pai, que temos pessoas aqui que realmente entenderam de verdade a necessidade de relacionamento com o Senhor, de oração, de comunhão, de intimidade com o Senhor, para que o Senhor possa levantar o nosso povo de uma forma extraordinária em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela força, pela saúde, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.